Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e as considerações de hoje é de um filme que já está sendo indicado para o Oscar, o filme Joker ou Coringa. As minhas considerações, e se vocês quiserem conferir, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal Kinemando, sem deixar de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal. É muito importante que vocês se inscrevam, é de graça, é tranquilo, e isso faz com que cada um possa se motivar cada vez mais a produzir os conteúdos. Se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, não se esqueçam de se inscrever. Sem mais delongas, quero com muito prazer falar sobre o filme do Coringa. Eu já estava com algumas decepções anteriores, o Coringa estava precisando de um filme diferente e a DC nos surpreendeu com algo incrível, esplêndido e com algo muito palpável. Algo que, se vocês pararem para pensar, o Coringa nada mais é do que um cara qualquer louco que pode de repente estar na esquina da sua casa. E essa é a parada legal do Arthur Flecker, que é o personagem do Coringa. É ele que está por trás desse grande vilão. Joaquin Phoenix nos deu um presente incrível, com toda a sua atuação espetacular como Coringa, como Arthur Flecker. Arthur, ele é um cara com muitos problemas mentais, ele trabalha como comediante, trabalha numa empresa de palhaços, vamos dizer assim, falidos. Algo bem B, sabe? Você percebe que é uma empresa que os palhaços trabalham de formas bem difíceis e ao mesmo tempo complicadas financeiramente. E eles são chamados às vezes para poder trabalhar em um hospital, para poder ajudar as crianças com câncer, ou às vezes em uma animação para poder divulgar um local. E logo de início no filme você já percebe toda essa personalidade conflitante e agoniante, porque um ponto muito interessante nesse filme, que toda essa atuação mostrando e apresentando o Coringa, mostrando todo o seu início, todos os seus conflitos mentais, nos faz cada vez mais nos identificar com ele de uma forma muito complicada, porque nada ali é justificável e basicamente é um cara com uma depressão fortíssima, uma depressão junto a outros problemas mentais que, se você for parar para pensar, muito influenciado também pelo passado dele, pela criação, que isso vai dando toda essa origem e a justificativa sobre toda essa perturbação psicológica que existe, além de um problema que ele tem com as suas risadas constantes e descontroladas, que nos coloca constrangidos diante de quando ele vai rir em algumas situações que não faz sentido algum, e ao mesmo tempo a risada dele é triste, é engraçada, é hilário, constrangedor, porque nem a sua psicóloga consegue às vezes criar tanta empatia com ele e compreender o porquê desse descontrole do riso. E ao mesmo tempo você percebe que ele tenta se justificar diante das suas ações ruins, e essas justificativas, sinceramente, é algo egoísta, algo que nos coloca num mundo que nada poderia levar a matar alguém como uma justificativa a ele ter apanhado tanto pela vida, e a vida tá aí. Todos sofrem, todos se constroem, todos crescem e evoluem. E o Coringa não. A sua evolução, na verdade, foi uma transformação de uma pessoa que antes era uma pessoa ingênua, até um certo modo, e se transformando em um ser humano cruel, corrompido e totalmente destruidor. E essa bandeira do Coringa, que a gente percebe que ao evoluir a história vai sendo adquirida pelas pessoas que vão vendo isso, essa bandeira do Coringa, tudo isso acabou sendo uma justificativa para poder validar os atos destrutivos que as pessoas ou o ser humano tem vontade de realizar, e acabam utilizando como essa bandeira do Coringa como uma pessoa, como um opressor, como um ser humano que acabou sendo destruído pelo próprio meio onde ele viveu. Mas na verdade ali estava muito além de toda a pancada que ele recebia da vida, estava muito mais a ver com a questão química, biológica, sua mente. Era um ser humano doente. Basicamente foi isso que, quando eu assisti o Coringa, eu percebi. É basicamente um ser humano doente
e que acabou sendo moldado por um ser humano cruel, e que ele na verdade tinha uma janela para um sociopata, um psicopata, e essa janela foi aberta no momento em que ele acabou tendo a coragem de conseguir matar um próximo. E tudo isso acabou transformando no filme algo realmente belo na produção como um todo. Muito bonita essa construção não de herói, mas uma construção de vilão impecável, junto a todo o surgimento também que eu achei muito interessante, com a pegada provável de um Batman. Eu achei interessante toda essa idealização que existia dentro da mente dele, que até que ponto tudo isso que aconteceu foi verdade, e o que aconteceu, será que tudo realmente foi concretizado na história? Porque eu sei que existe, eu não quero passar spoilers aqui pra vocês, mas em algumas situações no filme dá a entender que nem tudo aconteceu de verdade, muita coisa estava na sua própria mente. E isso foi muito incrível. Outro ponto interessantíssimo do filme, além de todo o seu desenvolvimento como vilão, que eu achei impecável, e eu escutei isso uma vez, que quando o vilão é tão bem construído quanto o herói, acaba que a história fica realmente muito interessante. E não existe um lado bom aí na situação. O Coringa realmente é um puro vilão, é um cara totalmente destrutivo, corrupto, cruel, e se transformou realmente na pior imagem que você poderia imaginar sobre o mal. Ele é impiedoso, não tem qualquer possibilidade de moralidade, e isso não é algo para você ter empatia ou afinidade. Mas o diretor, a direção de todo o filme, acaba que tenta nos colocar nessa situação de pena do personagem. Eu realmente tive pena do Coringa no início, quando ele ainda era o Arthur Fleck. Mas quando eu percebo a coragem dele, não só pela questão dele ter se defendido, até aí eu tava conseguindo ter uma certa pena da situação. Mas depois de tantas situações que você vai percebendo que aquilo foi se transbordando, e que o Coringa se transformou em algo realmente cruel e maligno. O Coringa tem algo incrível, que é uma mistura de cores e iluminação, que faz com que a gente caminhe entre a vida dele dentro de casa, tímido, obscuro, com aquela penumbra, com aquela situação de sombra por trás das cores, quando ele ainda assistia os seus programas com a mãe. As iluminações, enquanto ele ainda é o Arthur, ainda é o escuro, ainda é pouco definido sobre a sua silhueta. Agora, nos momentos em que eu fui percebendo que o Coringa se transforma, principalmente na cena que ele tá descendo a escada, dançando, esplêndido, com a cabeça mais elevada, e até mesmo quando ele ainda estava no metrô, você percebia que ele já estava se transformando, já estava no seu período de metamorfose, já estava criando muito mais coragem para o mundo, para enfrentar o mundo, enfrentar os seus desafios e acabar sendo o Coringa da piada mortal. O Arthur Fleck, ele acabou caminhando entre a comédia, chegou até mesmo no stand-up, e é muito interessante como a mente dele molda tudo o que ele deseja. Ele vive o que ele deseja, e não significa que ele está vivendo verdadeiramente aquilo. Esse foi o ponto que mais me deixou realmente chocada, foi o meu plot twist sobre essa situação. É incrível, porque quando ele tava realmente ali eu acho, né, no stand-up, era algo constrangedor ver como ele tava lendo o papelzinho dele, parecia uma criança tímida, não era um adulto de meia idade, doente mental, e a verdade ele era. E ele tava ali com o seu papelzinho, recebe o seu convite para poder acabar indo para uma televisão, e tudo isso vai criando só mais coragem, mais evolução e transformação dessa mente completamente corrupta. E ao mesmo tempo você acha que ele não está percebendo como ele está sendo manipulado, que ele está sendo zoado,
E na verdade ele sabe que estão humilhando ele, que aquilo não é para enaltecer o trabalho e a profissão dele. Ele não é uma pessoa burra, ele não é um ignorante, ele é uma pessoa com doença mental. Mas ao mesmo tempo não significa que essa doença interfere na sua capacidade de raciocínio. Interfere sim na percepção do certo e o errado. Mais uma vez eu só quero lembrar que logo no início existe a cena dele com uma placa que está ali fazendo a publicidade de um local, uma placa amarela, e é uma cena muito triste, é uma cena que você realmente cria uma ligação muito grande com o Arthur, dessa afinidade que ele tem em querer defender o seu, e ao mesmo tempo ele acaba sendo surrado pela própria placa que ele estava tentando correr, porque roubaram da mão dele, e ele ali naquela vontade de tentar se autodefender, e ele acaba sendo completamente escorraçado, destruído, e junto também ao seu trabalho, que não acredita naquela situação, achando que ele na verdade fugiu do trabalho. É bem louco, tudo muito complicado, sabe? Porque até mesmo nos quadrinhos você consegue perceber ainda mais toda essa perturbação psicológica que existe, tanto na sua vida ruim, que na verdade não era o ruim ali, era a percepção do que ele estava passando e a vontade de evoluir. E essa evolução acabou se transformando no Coringa. Torço que eu tenha lembrado o máximo possível das informações que eu queria trazer para vocês. O filme é realmente incrível e o plot twist final é espetacular. E novamente eu preciso enaltecer a risada desse ator, do Joaquin Phoenix, porque ele conseguiu criar a risada mortal, a piada mortal, e a sua risada é aterrorizante e é incrível, é espetacular, até mesmo constrangedora em algumas situações. Então é isso, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.